A armadura de Deus, parte 4, as espadas. Mensagem do dia 7 de julho de 2019. Senhor, há muitos de nós que não têm nenhum desejo de estar em combate corpo a corpo com ninguém. No entanto, às vezes, não temos escolha nesses assuntos quando se trata do reino sombrio de Satanás. Por favor, ajude-nos a entender que você nunca vai trazer mais para nós do que você sabe que somos capazes de suportar, que você está sempre ao nosso lado e sempre nos dará instruções, e você sempre será a força e o poder que estamos trabalhando, e não na nossa própria força. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, é sua promessa. Você sempre tem um propósito para o que você permite em nossas vidas. Então, por favor, ajude-nos a aprender bem, ouvir atentamente suas instruções e obedecê-las rapidamente em fé e confiança. Amém. Continuando agora com a série Armadura de Deus, nós voltamos para nossas armas ofensivas, as espadas. O Senhor nos ensinou, como moradores do coração, sobre 4 armas diferentes: a espada do Espírito, a espada de roteamento, a espada da verdade e do discernimento, e a espada da cura, que é formada pelo cruzamento das espadas do caminho e da verdade. Como nós, na equipe de oração, temos usado nossas espadas nos últimos meses, também descobrimos que existem ainda mais espadas que podem ser formadas e usadas por diferentes razões. Mas antes de entrar em qualquer uma dessas, ou em seu modo de usá-las, eu quero colocar alguns adesivos de advertência enormes. A primeira advertência é do próprio Senhor para Claire, quando ela estava buscando discernimento sobre o que eu estaria dizendo a ela sobre as espadas, quando comecei a usá-las. Ele disse a ela: Meu coração está em abençoá-la com as armas de que vocês todos precisam muito desesperadamente, junto com a coragem de acreditar nelas e usá-las ao máximo. Mas se alguma coisa descer em suas cabeças em forma de atitude estranha, eu permitirei uma queda para trazê-los de volta aos seus sentidos. Eu queria que você soubesse que os ensinamentos da espada são um avanço para minha noiva. Ela anda na terra, mas vive no céu. E quando você anda no céu, tudo que você tem que fazer é pensar em algo, e isso aparecerá bem diante de você. Por favor, tome nota especial da parte que ele diz sobre descer em suas cabeças. Orgulho, ego, vingança. Nada deste tipo é para ser usado quando somos chamados para a guerra. Este é todo o seu trabalho para o seu reino e totalmente sob a sua direção. Eu não posso enfatizar isso para você o suficiente, assim como ele vem me ensinando há muitos meses. A chave é esperar com humildade pela direção do Espírito Santo. Se você não consegue ouvir Jesus ou o Espírito Santo, peça instruções. Espere uma ideia se formar e depois faça o discernimento com sua Bíblia de promessas. Jesus está em total controle, sempre, sobre o que ele permite que venha até você, e ele nunca está no modo apressado. Ele está nos ensinando, não nos apressando para tomar uma decisão. Uma vez que tenhamos uma ideia do que ele quer que façamos, precisamos sempre confirmá-lo em nosso instinto, através do livro de promessas da Bíblia ou qualquer outro meio que você tenha encontrado para discernir com ele. Eu nunca estive em uma situação onde um demônio se aproximou de mim e que eu me sentisse em perigo se eu não fizesse algo sobre isso imediatamente. Não importa como eles se apresentem ou quão amedrontados você possa se sentir sobre isso. Em todas as ocasiões, jamais precisamos agir sob a nossa carne. E eu até mesmo enfrentei alguns dragões,
mas eu falarei disso mais tarde. O segundo aviso vem de um e-mail de uma das integrantes da equipe que se viu em fortes batalhas nos últimos meses. Ela me disse: está no meu coração desde a noite passada, quando estive pensando em falar com outro morador do coração, interessado no armamento e nesses aspectos de lutas no espírito. Foi-me dada a impressão de que todos começam logo no início com as duas espadas, as espadas do discernimento e da verdade, que nos foram dadas com a armadura de Deus e, é claro, a espada do Espírito e seus apetrechos, que nos aproximamos com humildade, paciência e um verdadeiro desejo de ajudar e fazer a vontade do Senhor, e que a partir disso as lições começarão. Mas se tivermos algum sentimento de raiva, retaliação ou autojustificação, isso irá bloquear ou retardar significativamente os ensinamentos. Estamos aqui para fazer a sua vontade, estamos aqui para fazer o que é necessário. A terceira advertência é do Senhor para mim, diretamente. Ele me disse: quando você começa a escrever mais informações sobre a armadura, expresse claramente o que você está pensando. As armas, a armadura, tudo isso pode ser projetado muito especificamente para a necessidade, mesmo em um momento, mas deve começar com os ossos descobertos. E a pessoa que a usa não pode projetar a sua própria sem depender completamente da direção do Espírito Santo, ou não vai acabar bem. Assim como o seu amigo viu, assim como eu te mostrei ontem à noite. Eu estava em guerra com um demônio bem de perto, e minha primeira reação foi medo. E quando me acalmei novamente, fiz o que ele me treinou para fazer: alcançar o Espírito Santo, esperar, perguntar e esperar que ele me instrua. Jesus continuou: se você tivesse agarrado apenas qualquer coisa e ido embora sob a sua própria energia de medo, nada teria acontecido. Eu não estava disposto a permitir que eles fizessem algo para você. Mas, bem, você jogou bem ontem à noite, olhando para mim. Não para você mesmo, ou mesmo para o que você aprendeu. Sempre volte para os princípios básicos. E se o Espírito Santo quiser que você melhore, ele vai deixar você saber. Assim, ao refletir sobre o que e como compartilhar essas coisas com você, achei que seria sensato voltar às mensagens anteriores que o Senhor havia dado ao canal e ver exatamente onde ele começou a nos ensinar sobre espadas. A primeira ocorrência foi interessante para mim. É uma citação de um dos livros de Rick Joyner, The Final Quest. Rick disse: eu vi um exército demoníaco tão grande que se estendeu até onde eu pude ver. As armas carregadas por esta horda tinham nomes nelas. As espadas foram chamadas de intimidação. Isso chamou minha atenção, porque a intimidação é exatamente o que eles gostam de trazer contra qualquer um de nós quando começamos a pensar em usar as armas que o Senhor nos deu. Se o inimigo puder nos convencer de que, de alguma forma, temos a responsabilidade de derrotá-los, eles já venceram a batalha. Não, a batalha é sempre do Senhor. A próxima vez que vi a menção das espadas, Jesus estava delineando o que ele estava enfatizando para mim e para os outros membros da equipe. Nós devemos começar qualquer batalha com confiança em Jesus, não em nós mesmos. Jesus disse a Claire: quando vejo uma alma que dentro de seu coração carrega infinita confiança em mim, não posso negar-lhes o que é certo para eles. Então,
você, agora mesmo, tem em sua posse a arma de todas as armas. As palavras: Jesus, eu confio em ti. Diga isso do coração, toda vez que o inimigo insinuar ansiedade e medo. Sim, esta será a sua confissão revolucionária. Repita isso com frequência, ignorando totalmente as observações do demônio. Sua resposta apropriada é a completa surdez às suas mentiras e uma simples confissão a mim: Jesus, eu confio em ti. Fim da história. Essa é a sua maior arma, minhas noivas. Você não acha que os demônios são muito inteligentes com o raciocínio? Eu te digo, eles são. O que eles não têm ou compreendem é a fé. É completamente estranho para eles. E ainda assim os derrota a cada vez. O que ele disse aqui, mais uma vez, sublinhe, porque devemos orar diariamente pela nossa armadura. Já pegamos o escudo da fé em nossas mãos, antes de desembainharmos uma espada. Mais do que qualquer outra coisa, o Espírito Santo em particular me ensinou que eu preciso confiar nele para me orientar sobre o que devo fazer, versus o que ele e os anjos farão. E se eu não tenho total confiança de que Jesus é o único que me traz para esta batalha e da calma e pacífica fé que ele está me guiando, nada pode acontecer. Ou a situação pode se tornar ainda pior. Se eu me encontro presenteado com um demônio, a primeira coisa que fizer é olhar para o Espírito Santo e perguntar a ele o que eu faço com isso. Ele colocará as ideias em minha mente, responderá essa pergunta com um livro de promessas da Bíblia. Ou então ele estará se comunicando comigo nesse momento. Eu nem sempre ouço a voz dele. À medida que você se comunica com ele e com o Senhor mais e mais, você o conhecerá e ouvirá cada vez mais de todas as maneiras pelas quais ele escolhe falar com você. É tão importante estabelecer com ele e Jesus as confirmações intocáveis, assim como os números de um relógio, os números no seu computador, as músicas que surgem no seu modo aleatório de música, as remas dos livros. Uma vez que você saiba e possa realmente depender dessas coisas que não podem ser manipuladas, ele pode até mesmo sinalizar suas intenções através delas. Tomei nota dos números de Maria às 4h44 da manhã e estou muito feliz por ter feito isso. Eu sabia que ela estava me dizendo: eu estou com você, porque logo depois fui confrontada com um longo período de ataque e sua presença foi um grande conforto. Ele também me disse que há alguns demônios que resistirão ao corte e à queimadura de uma espada, se usados por mim, sob minha opinião de como lidar com isso. Isso me deixaria aberto à sua abordagem, mas eles não podem resistir à combinação da minha vontade de renunciar e rejeitá-los, juntamente com as espadas que eu tenho que usar sob a direção do Senhor, ou em dar aos anjos, se eu for instruído, de modo que seja a habilidade e força deles na batalha e não minha. Eu não tenho sabedoria ou habilidade própria nisso. Eu só posso ouvir com atenção e seguir as instruções. Tudo isso requer um bom discernimento. É outra ferramenta muito importante que o Senhor quer que avancemos todos os dias. Precisamos de todas essas coisas para vivermos vitoriosamente neste mundo agora. Fé, confiança em Jesus e bom discernimento. Então, tendo estabelecido o que devemos ter, quando empunharmos essas espadas, vamos descrever cada uma delas que Ele nos deu até agora, e depois alguns testemunhos de alguns compromissos com o inimigo da nossa equipe. Eu começarei com a espada do Espírito, já que foi a primeira a ser dada em nossa armadura.
Ezequiel e vários outros viram essa espada, e é assim que Ezequiel descreveu. Ele disse que tem a espada espiritual assentada no meio da cama há dias, e que ele pode ver. Então pedi a ele para descrever o que viu. Ele disse que o cabo tinha entre 5 a 6 polegadas, 13 e 15 centímetros de comprimento para o guarda de mão. E então a lâmina tinha cerca de 4 pés, 1,21 metros aproximadamente, de altura e cerca de 3 polegadas, 7 centímetros aproximadamente de largura. Foi finalmente trabalhada. O que mais faria pelo céu? Ele me disse que tinha uma chama amarela e vermelha normalmente surgindo em meio a um rugido, mas também havia uma parte azul e branca. A primeira vez que me disseram para usar essa espada, eu estava lutando para limpar algumas fortalezas que me haviam passado pela linhagem familiar. Eu vinha orando contra eles diariamente, por meses, chamando os nomes todos os dias, renunciando e rejeitando-os e amarrando-os. Orgulho, medo, dúvida, incredulidade, culpa, lógica. Estes eram meus inimigos, nêmesis. Todos os dias eu falei em voz alta que eu rejeitei e renunciei a eles em todo o seu trabalho contra mim. E então eu usei os padrões da oração de amarração para amarrá-los e expulsar os demônios deles. Mas neste dia, o Espírito Santo me levou para onde essas fortalezas foram construídas. Esta próxima parte é da minha jornada. Onde eu estava parecia uma caverna subterrânea vasta para mim. Eu tinha sentido a energia agitada dessas fortalezas contra mim, especialmente quando eu ia orar por outra pessoa, e especialmente quando eu orava o rosário ou as orações do terço. Meu corpo literalmente parecia estar vibrando por dentro em resposta à dor que essas orações estavam causando aos demônios. Então, quando olhei em volta desse lugar escuro, agora me vi. Vi seus olhos, centenas deles, apenas olhos, todos ao meu redor. O Espírito Santo me disse para puxar a espada do Espírito, e assim eu fiz. Pedi mais instruções e ele me disse para acendê-la com fogo santo. Queimou com uma aura azul. Não é realmente uma chama, mas um brilho. Eu perguntei o que fazer a seguir, e ele me disse para simplesmente colocá-la, segurar no chão diante de mim e assistir. Essas espadas, até onde eu vi, são tão incrivelmente equilibradas que ficam na posição vertical, sem qualquer meio visível de apoio para se sentar em cima, suspensa, por assim dizer. A aura aumentou, mas não se espalhou e envolveu os olhos. No entanto, enquanto observavam, vi suas bocas amarradas com largas amarras de tecido, mas não seus olhos. Eu os vejo agora. Alguns estão com medo, alguns estão furiosos. Eu vi seus corpos restritos com aquele envoltório que se coloca em pacientes mentais, camisa de força. E quando isso aconteceu, as vibrações em mim pararam. Senhor, eu sei que você está me mostrando o poder e a função dessas ferramentas para mais do que apenas dizer, uau, olhe para isso. Eu me submeti a essa vibração como uma oferta para você. Na verdade, cresce muito forte às vezes quando estou em oração. Você está agora me pedindo para não me submeter, mas para subjugá-lo? Jesus me respondeu naquele dia. Não, mas eu quero que você saiba que você pode, se você precisar. Ou escolha, se for demais para suportar. Esta é uma maneira de acabar com isso. Algo parecido com a ordem que Ezequiel recebeu, a lei de invasão. Esta é uma das funções da espada do Espírito. Silenciar as vozes e obras do inimigo. Eu deixo seus olhos expostos para que eles sejam forçados a assistir, impotentes. Eu tenho minhas razões nisso. Eu sou o comandante dos exércitos do céu. Amada, você chamaria isso de coisa do homem, mas é muito mais que isso, muito mais.
Não há razão para temer, nem mesmo o medo de demônios. Você tocou em minha força de maneiras que você nem percebe. Isso é amor, minha amada. Esse é o poder do amor. O amor perfeito rejeita todo o medo. Não é apenas um ditado. Quando você está em meu amor perfeito e o devolve, você está forte e com coragem. Segure isso. Isso é o que eu queria que você visse. Você não pode vacilar nem por um momento, mas eles estão bem ali. Você viu isso com outros demônios. O medo é o mesmo. Todos eles funcionam da mesma maneira. Eles estão prontos. Arco e flecha. Prontos. Sim, assim como você está vendo agora. Escreva isso, meu amor. Eu os vejo como caçadores seguindo um cervo na floresta, silenciosos e pacientes, ficando de pé com o arco, flecha na nuca, esperando pelo tiro perfeito. Para explicar o que ele estava me dizendo e me assegurando um pouco mais, o medo tem sido a maior opressão demoníaca que eu tive toda a minha vida, desde o tempo em que eu era uma criança muito pequena. E esta fortaleza particular que ele estava lutando por mim, comigo, era uma fortaleza de medo. Mais adiante, em meu diário, estávamos falando de não permitir que o medo tivesse qualquer apoio a usar as espadas. E o Senhor me disse: enfrente cada um deles, sem medo, meu amor. Destemida. O perfeito amor elimina todo o medo de se dirigir a eles. Isso é o que você sente por dentro? A falta de medo de enfrentá-los, assim como você acabou de fazer? Não se preocupe com "e se?". Apenas tenha coragem simples. Tudo é baseado em mim, a confiança em mim, o poder das ferramentas, as espadas que lhe dei. O que você não vê, e eu faço, é que você está usando essas espadas somente quando necessário. Você vê, meu amor, você está usando-as significativamente, entendendo que elas são apenas ferramentas, de alguma forma. Como um casaco, você deve aproximá-las de você. Sim, como o suéter que você veste no escritório, quando fica mais frio da janela. Você hesita em se aproximar de lá? Até mesmo fechar? Até mesmo envolver o xale ao seu redor também? Não, você simplesmente faz o que deve ser feito para cuidar da situação. É isso que ele quer que você saiba, que se estamos totalmente blindados e nossas espadas estão todas no lugar porque as movimentamos e as posicionamos, não temos nada a temer. Não é o nosso poder, é dele, e não temos motivos para temer. Ele nos dará coragem para fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. Nunca me pediram para usar essa espada diretamente de outra maneira, exceto para amarrar. Mas, como veremos um pouco mais à frente, pode ser unido às outras espadas para um propósito diferente. A seguir está a espada de condução ou roteamento, que é a primeira espada adicional que o Senhor trouxe ao canal. Jesus nos disse em agosto de 2018: agora quero que você entenda que com essas espadas vocês vão conseguir muito. A primeira é uma espada de condução ou roteamento, usada para libertar você de infestações demoníacas. É uma espada de guerra e reside em seu ombro direito. Use essa para decapitar e cortar em pedaços todos os demônios que vêm diante de você. É uma arma muito poderosa, mas deve ser usada com convicção e determinação. Em outras palavras,
acredite que eu lhe dei uma arma poderosa e a use forte e firmemente nessa crença. Isso causará um dano tremendo ao inimigo. Quando eu puxo a espada de condução, o roteamento da bainha no meu lado direito, a primeira coisa que faço é clamar para que acenda com fogo santo. Agora eu tenho uma arma que é uma combinação de uma lâmina muito afiada, de lados duplicados, cercada de fogo santo para queimar em cinzas tudo que foi cortado. Quando uso essa espada, estou usando-a com a firme intenção de fazer isso contra o que estou falando, e então peço aos anjos para varrer tudo para o abismo, permanentemente. Eu fui instruída pelo Espírito Santo para fazer essas coisas com a espada de roteamento, e até vários meses atrás, ela sempre foi enviada para um demônio à distância, ou enviada para ajudar uma outra pessoa. Eu estive enviando espadas para Claire e Ezequiel por semanas, e moro na Pensilvânia, e eles moram no Novo México. Foi fácil enviar espadas e assisti-las aqui. Mas uma manhã, o Espírito Santo começou a me dar lições sobre como usá-las contra um inimigo em meu próprio espaço pessoal. Os próximos segmentos são do meu diário, começando em janeiro deste ano. Eu estava um pouco escrupulosa com a ideia de decapitar algo bem perto de mim. Eu não tenho nenhum desejo de ser violenta contra alguém ou qualquer coisa, nem mesmo um demônio. Eu não esmago os insetos. Os demônios não respondem a essas espadas com sangue e sangue, como um humano faria. Na verdade, vi uma dúzia de coisas acontecerem. Alguns acabaram de desmoronar. Alguns explodiram. Alguns explodiram como se eu tivesse acabado de colocar um balão. Eu não tenho ideia porque eu vejo essas coisas. Se o Senhor está me protegendo das coisas feias que eu não quero ver, mas eu ainda odiava ter que ser violenta. E o primeiro que ele permitiu chegar bem perto sabia disso. Do meu diário, eu estava ouvindo uma voz que soava como a do Senhor, mas o que essa voz falava não parecia correto. Eu tinha feito algumas leituras do livro de promessas da Bíblia, mas elas eram bastante vagas e meu intestino não estava aderindo a elas. Mas eu sabia que estava perto de mim e hesitei. Então essa voz falou comigo: se você tem certeza de que sou um demônio, me mate. Saia daquela famosa espada e me estrague. Vem. Você hesita. Bem, eu peguei a espada de roteamento, acendi com fogo santo e falei seu destino. Eu prendi e silenciei ele. Levantei a espada e cortei-o do topo de sua cabeça até o chão, e cada metade, assim como todos os instrumentos, armas que ele possuía, a cargo dos anjos que estão aqui. Pedi que o enviassem para o abismo e proclamasse em alto e bom som que Jesus é o Rei de todos ali, desde que o Senhor ordenasse. Essa é uma das coisas favoritas de Ezequiel. Dizer aos demônios que eles devem ir e andar pelas entranhas do inferno por um longo período de tempo, proclamando: Jesus, o Cristo, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui eu começo outra parte do diário. Senti um movimento à minha esquerda e senti que algo me abraçava e se aconchegava em mim. Mas você, Jesus, nunca está à minha esquerda. Eu me perguntei se isso poderia ser uma mudança. Então eu desafiei e pedi ao Espírito Santo uma leitura da PB. Ele me deu hospitalidade, o que significa para mim: use seu presente. O único dom que o Espírito Santo tem me treinado foi um presente do próprio Pai, de poder saber, sem uma visão espiritual real, um senso do que estava acontecendo ao meu redor. Então comecei a me concentrar nesse espírito. Uma vez que eu senti e sabia que eu podia ver o que ele estava fazendo agora, ele começou a babar e lamber a minha orelha. Ó Senhor, quão nojento eles são! Eu puxei minha espada de roteamento, acendi com fogo santo e pedi ao meu anjo da guarda, Immanuel, que por favor me ajudasse.
O Espírito Santo me estimulou a orar em línguas e depois cortá-lo bem no meio, da cabeça aos pés, e amarrar tudo a ele. Enquanto eu orava em línguas, eu vi que esse demônio saiu. Mas então eu sabia que tinha que mover a minha espada mais uma vez. Eu estava em um lugar muito escuro agora, e eu não conseguia ver o que estava ao meu redor. Mas eu fui solicitada, enquanto o Espírito Santo rezava, para atirar minha espada para longe de mim em todas as direções. Cada vez que me circulava, eu via um caminho de chamas, em todas as direções, 360 graus, até que eu estivesse cercada de chamas, e onde quer que eu estivesse, o que quer que tenha estado lá, já se foi. Ao longo dos meses de perguntar ao Espírito Santo de que outra forma a espada de roteamento pode ser usada, ele ensinou as seguintes maneiras. Eu mando uma dessas espadas para me cercar perpetuamente, em todas as direções, todos os dias enquanto coloco minha armadura. Também as envio para os outros da mesma forma, para ajudar a mantê-los mais seguros do mundo e dos demônios em geral. Eu faço isso todas as manhãs com minha família, meus amigos e outros moradores do coração. Eu também as envio para cada cômodo da minha casa, para perpetuamente circular cada cômodo, e por toda a minha propriedade fora, cortando e queimando tudo que tentar entrar em qualquer porta, janela ou portal de acesso em minha casa ou propriedade, queimando tudo às cinzas. E então eu me certifico de cobrir cada porta, janela e portal com o sangue de Jesus. A última coisa que faço de manhã é enviar essa espada contra maldições. Eu as corto ao meio e falo para drenar todo o poder delas ao chão, queimando até as cinzas. Quando faço isso, tenho cuidado de eliminar essas maldições das pessoas que as enviam. Eu envio fogo santo para os demônios por trás dessas pessoas, mas sempre me certifico de enviar uma bênção para as próprias pessoas. Eu quero que seus olhos sejam abertos para a verdade do que eles estão fazendo e a quem eles estão servindo, para que se abram ao meu amado Jesus. Não muito tempo atrás, eu tive uma valsa de espírito familiar do falso Jesus no meu escritório que aconchegou-se ao meu lado direito. Apenas momentos antes disso, eu tinha visto um grande anjo entrar na sala, acompanhado por um grupo de mais 10 anjos. Ele veio sentar-se em silêncio no meu sofá, perto dos meus pés, enquanto os outros estavam perto das espadas suspensas no ar. Eu faço isso em cada sala que entro, especialmente no meu escritório. Eu suspendo uma cópia de todas as 3 espadas, para que os anjos tenham uso livre para elas. Acesso livre. Como as duas coisas aconteceram quase ao mesmo tempo, supus que o espírito que sentia ao meu lado era realmente Jesus. Ele se sentiu como ele a princípio. Eu estava me sentindo muito solitário na hora, pensando em quão bom seria um abraço do Senhor naquele momento. E assim, em minha suposição, cometi o erro de não desafiar esse espírito imediatamente. Mas em poucos segundos, eu sabia que algo não estava certo. Então, finalmente desafiei o que estava ao meu lado. Quando descobri a verdade, perguntei ao Espírito Santo o que fazer sobre tudo isso, e ele me convenceu a lidar com isso. Desta vez, eu deveria pegar a espada de roteamento contra ela, então entregar o que restou ao meu anjo da guarda para me desfazer. E foi só assim que descobri que o anjo aos meus pés tinha visto a abordagem do demônio e sua intenção em relação a mim. Eles tinham sido designados para cuidar disso, se o enganador não fosse sido descoberto imediatamente por mim. Oh, como precisamos sempre agradecer ao nosso Senhor e Deus Pai por esses preciosos guardiões que eles colocam sobre nós diariamente. A próxima espada que o Senhor nos deu é a espada da verdade e do discernimento. Esta espada eu acendo com a luz do céu. Quero que revele todas as coisas do reino das trevas, todos os mentirosos, qualquer coisa que não seja a verdade, em qualquer lugar perto de mim. Quando o Senhor nos deu esses ensinamentos, ele instruiu Claire dizendo:
Abençoe seu computador e a página das remas antes de clicar nela. Ao discernir uma situação, desenhe com sua espada um círculo em volta da cabeça e diga: em nome de Jesus, o Cristo, todo o espírito imundo, deixe-me e não volte. Isso ajudará com os truques do inimigo. Então, quando chego à minha mesa de oração de manhã, pego uma de cada uma das espadas, peço que elas sejam acesas com todo o poder que o céu lhes concedeu e as suspendo no centro das salas. Eu mantenho uma espada da verdade perpetuamente suspensa perto do meu lado esquerdo. Eu quero que a luz da verdade esteja tão perto de mim quanto eu possa tê-la, e que ela esteja brilhando ao meu redor para revelar a aproximação dos mentirosos e outros do reino das trevas. Outros na equipe tomam esta espada e literalmente ungem seus livros, computadores, até mesmo suas mentes e olhos, para que eles vejam a verdade claramente, segurando a espada nesses lugares. Outros, como Jesus diz, circulam-nos ao redor da cabeça deles. Eu então peço ao meu anjo guardião, Emanuel, que pegue todas essas espadas, duplique-as e distribua-as em todos os aposentos, de modo que cada anjo possa recebê-las em todas as partes da minha casa e propriedade. Eles sabem melhor o que fazer com elas, e eu estou apenas fornecendo-lhes. Então, essas são as 3 espadas básicas que recebemos. Na última e na 5ª parte desta série, examinaremos como elas podem ser combinadas para formar outras espadas com outros usos. Que o Senhor abençoe e dê coragem para enfrentar os demônios e sempre buscar o Espírito Santo quando você for chamado para a batalha com o reino das trevas.